É uma brincadeira, né? Para esquentar numa manhã de inverno. Mas eles se respeitam. São bodes dionisíacos, cheios de viria e vitalidade. O ser humano parece que ainda não entendeu, né, quem foi Dioniso. Confunde com deuses alemães e não é a mesma coisa. A seiva úmida que circula nas plantas. O lísios, aquele que dissolve. Análise, vem dessa palavra que é um dos nomes do Dioniso, Lísios. Ele também é o Linneu do brejo, a vida apática, líquidos caminhos. O vinho, o êxtase e o entusiasmo, as orgias e desregramentos que trazem compreensão para a humanidade de quem somos, animais simbólicos. A gente precisa compreender isso. Temos a articulação verbal, um cérebro capaz para a linguagem articulada verbal, a encarnação do pensamento que o constitui enquanto humano. Essa aqui é a pedra do coração. Ela tem um formato de coração. Eu gosto muito de vir para aqui e meditar diante dos 3 picos de Salinas. A 4ª pedra está aqui do lado direito, mas os ciprestes não deixam que a gente veja daqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o nosso processo civilizatório é patriarcal. Dioniso é um arquétipo da matrilinhagem, da mãe. Ele é o filho preferido de Zeus. Deus, céu. O raio luminoso Dioniso é o arquétipo, aquele que nasceu 2 vezes, born twice, o que ressuscitou. Ele é um arquétipo Yeshua, é o mesmo arquétipo do Senhor Jesus. O bode expiatório, essa expressão, vem dos primórdios da civilização humana. É o animal que é sacrificado simbolicamente para que se tenham boas colheitas e para que haja fertilidade de um modo geral nos campos, na reprodução humana, uma maneira de agradar os deuses, como os antigos entendiam. Atualmente,
na nossa civilização. O bode expiatório, ele é aquele que é usado para uma troca um tanto incoerente, porque se mata a imagem de uma liderança, como fizeram com Jesus, né? Mataram de fato, ou é uma maneira alegórica, ou metafórica, melhor, talvez, né? Condensando desejos num processo civilizatório iníquo, né? Que não tem equanimidade. Então, se sacrifica a imagem de uma pessoa em nome de ideais que encobrem sordidez, né? Interesses privados, interesses pessoais, econômicos, pelo poder. E esse golpe de Estado que a gente está vivendo, ele está criando seus bodes expiatórios, não é? Dilma, Lula, José Dirceu, são os eleitos pela classe dominante em sacrifício dos seus próprios interesses, não é? De classe. Entreguistas, porque fazem o jogo do imperialismo, querem entregar nossas riquezas, nosso pré-sal, para companhias norte-americanas, inglesas, quem der mais, né? A gorjeta. Olha aqui, isso sempre aconteceu, né? Desde a antiguidade bíblica. Está na hora da gente mudar isso com consciência para si. Eu hoje estou querendo falar diante do rosa, da flor da cerejeira, de uma outra rosa, a Rosa Luxemburgo, a polonesa revolucionária do grupo Spartacus da social-democracia alemã, nossa grande teórica da praxis revolucionária. Rosa Luxemburgo, que eu às vezes chamo de rosa luminosa, ou rosa luminosa, luminosa com N de nada. Ela é luminosa porque é maravilhosa. Ela tem o mistério do espírito recriador. Ela nos maravilha, e esse maravilhamento se deve ao fato de que ela foi um bode expiatório. Ela foi assassinada durante a República de Weimar, na Alemanha, e jogada num canal. Eu era muito jovem quando soube dessa história, e eu prometi a ela que um dia eu ia tirar ela daquele esgoto. E eu dediquei todo o meu opus diamante, que é tudo que eu escrevi e compus durante a minha vida, a ela, Rosa Luxemburgo, a luz dos burgos, como eu às vezes brinco com ela. Pouca gente conhece, ela é uma teórica marxista, leninista, que divergiu de Lenin porque viveu na época da Revolução Bolchevique, mas ela acreditava numa coisa, que Lenin também acreditava, na espontaneidade da organização da classe operária, da classe trabalhadora. O sonho da Rosa era uma greve geral, que mostrasse para os capitalistas que os alemães não queriam guerra, queriam paz, queriam trabalhar, queriam construir uma vida justa, equânime, democrática.
A Rosa, ela acreditava que o impulso para a organização era espontâneo. Você só tinha que mostrar o que estava acontecendo, com análises realistas, históricas e dialéticas, porque ela era uma marxista. E a Rosa esclareceu algumas questões do Marx. Ela contribuiu. Ela tem um diferencial que os anarquistas às vezes se apropriam equivocadamente, porque a espontaneidade da Rosa Luxemburgo não é a mesma do anarquismo. Ela falava em organização da classe trabalhadora, que essa organização, esse impulso era espontâneo. E não deixar nihilisticamente que as coisas aconteçam, né? Então, a contribuição dela é justamente essa vitalidade intuitiva que a gente encontra no texto da Rosa e na vida dela. Existe um filme sobre a vida dela que eu sugiro que seja visto como um impulso para se aproximar dela, uma motivação. Então é isso, Rosa. Coração de pedra, de granito, que pulsa em cada gesto. Transformar a si próprio não é nada fácil. O processo de individuação no coletivo ele tem as mesmas características do processo revolucionário na formação social. Quando a gente compreende as interconexões entre individual e coletivo, a vida fica bem mais fácil. Existe uma relação entre forma e conteúdo. Nós vamos ter que transformar o Estado brasileiro, começando pelo desmonte do aparelho repressivo. Assim que a Dilma reassumir a presidência, ela precisa enfrentar esse problema, e ela, mais do que eu, sabe bem disso, porque o amor me tirou da guerrilha logo no início, em 69. Foi por amor que eu deixei a guerrilha. E me salvei do pau de arara e da tortura por isso. Eu brinco que o amor me salvou. Então a Dilma sabe bem do que eu estou falando, né? Precisa desmontar o aparelho repressivo. Imediatamente. Por esse Rosa. E pela Rosa. Para que nenhuma outra seja jogada num esgoto. Porque lutou pela liberdade de expressão. Eu gosto muito de uma frase da Rosa Luxemburgo. A liberdade é sempre
a liberdade de quem pensa diferente.